Boa noite. Paz e bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos conversar nesse mês e no próximo sobre a carta de São Paulo aos Efésios, em preparação ao mês da Bíblia. O tema do mês da Bíblia deste ano é a carta de São Paulo aos Efésios. Hoje o nosso encontro é o encontro introdutório. E sempre na introdução, sempre no primeiro encontro, sobre qualquer escrito de Paulo, nós lembramos algumas características da atuação de Paulo, do jeito que Paulo escrevia, e tentamos contextualizar a carta a ser estudada. Então, lembrando a carta de São Paulo aos Efésios. E quando a gente pensa nas cartas de Paulo, originalmente nós temos total certeza de que 7 cartas são escritas diretamente da caneta de Paulo. São as cartas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, também a carta de São Paulo aos Filipenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta a Filemon. Essas cartas, elas constituem o que nós chamamos de cartas autênticas de Paulo. Existe um outro conjunto de cartas que nós temos algumas dúvidas em relação à autoria da carta. Essas cartas, elas são chamadas de cartas deuteropaulinas ou cartas atribuídas. Entre elas está a carta aos Colossenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, e está essa carta, a carta de São Paulo aos Efésios. E existe um outro grupo de cartas que nós chamamos de cartas pastorais, que são cartas que é provável que Paulo não é o autor, mas lá nessas cartas tem um tempero de Paulo. Primeira e segunda carta de São Paulo a Timóteo e a carta a Tito. Agora, na introdução, nós vamos esclarecer isso, e isso vai ficar bem mais claro para o nosso trabalho aí, tá bom? Muito bem, olha, quando a gente olha o mundo da época, quando nós olhamos o nosso mundo, a região onde se encontra a cidade de Éfeso, essa cidade onde Paulo se comunicou, onde Paulo esteve presente, onde Paulo esteve formando lá uma comunidade, isto é, o mais provável é que a comunidade de Éfeso tenha sido formada por Priscila e Áquila. Paulo, numa viagem, deixou Priscila e Áquila em Éfeso. E Priscila e Áquila foram os que semearam ali as sementes do evangelho nessa comunidade. Só que Priscila e Áquila e Paulo fazem parte de uma mesma equipe. Eles são uma equipe. Gente, era uma baita equipe pastoral. Nós temos aí grandes homens e mulheres, e esse casal Priscila e Áquila, infelizmente, ele não é tão lembrado por nós, porque nós não temos muita prática. Por exemplo, vocês conhecem alguma comunidade de Priscila e Áquila? De Santa Priscila e Santo Áquila? Nós não conhecemos, assim. Então, o que acontece? Não há comunidades, então não se cultua, não se lembra, não se celebra a memória deles. É uma pena, porque é um casal assim de gigantesca importância. Ainda mais, é um casal, é uma família. São poucos os santos casais que são lembrados pela igreja. E nós temos aí um santo casal de primeira ordem, um santo casal de primeira grandeza, e que são fundadores de comunidade. São fundadores de comunidades, reconhecido por Paulo como também apóstolos.
Então, eles que ali estão lançando as primeiras sementes na comunidade de Éfeso. Então, eles que acabam criando ali, juntamente com, claro, com Paulo, porque são a mesma equipe, né? Eles formam essa comunidade, tá? Ao olhar aí, então, né? Aí nós temos a região do Mar Mediterrâneo, tá? Éfeso vai ser uma das cidades que são banhadas pelo Mar Mediterrâneo. Éfeso é a entrada para a Ásia. É em Éfeso que dá acesso à chamada Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Então, quando a gente olha aí, quando a gente olha um pouco essa caminhada, aqui nós temos aí, aí no mapa, né, as viagens de Paulo. E quando a gente olha Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e assim por diante, nós vemos que Paulo ele tem contato muito próximo com Éfeso. E a comunidade de Éfeso tem uma paixão por Paulo. Paulo e Éfeso constitui um caso de amor, como constitui um caso de amor entre São Paulo e Tessalônica, como São Paulo e Filipos, não é? Estas cidades, elas se tornam cidades xodó de Paulo, e Éfeso é uma delas. Éfeso tem um carinho todo especial por Paulo, e Paulo tem um carinho todo especial por Éfeso. Bem, a dinâmica aí, né? Éfeso vai estar nessa região aqui, Ok? É legal, né? Muito bem, volta lá. E aí? Muito bem. Então, Éfeso era a maior cidade do centro-oeste da Ásia Menor. É a porta de entrada. Quem vem do Ocidente entra por Éfeso, na Ásia Menor. No final do século I, era a quarta maior cidade do Império Romano. Gente, olha o que significa isso. A quarta maior cidade do Império Romano. Os romanos fizeram de Éfeso o centro administrativo da província da Ásia. Na metade do século I, São Paulo trabalhou em Éfeso por diversos anos. Então, Paulo e Éfeso têm um longo caso de amor. É muito legal, muito legal. Isso aqui, é um pouco essa foto, né? Essa foto aqui, ela é o teatro central da cidade de Éfeso. Então, hoje o teatro está desse jeito aí, se vocês perceberem aí, olha, a arquibancada é gigantesca. A arquibancada. Só que esse teatro é lá da época de Paulo. Antigo, muito antigo. Então, que grande monumento, que grande arquitetura se encontra ali. Éfeso é um grande polo cultural do mundo greco-romano. Uma cidade de extrema importância. E Paulo, ele sabia muito bem, juntamente com sua equipe, com Priscila, Áquila, Timóteo, Silas, Paulo sabia lançar as sementes do Evangelho. E o que Paulo fazia? Paulo percebia, nessa cidade tem estrada que passa, tem porto. Se eu jogar a semente do Evangelho ali, a semente do Evangelho vai se esparramar rapidamente. Éfeso é um tipo de cidade assim. Então, Paulo, eu preciso lançar a semente do Evangelho em Éfeso, porque Éfeso tem muitas estradas, Éfeso tem porto, jogou a semente do Evangelho aí, muitas cidades no mundo inteiro serão tocadas pelo Evangelho. Então, é necessária a presença do Evangelho nessa cidade, e Paulo sabia muito bem disso. Esse elegante teatro, então, de Éfeso, suportava, na época, hein, gente, 24 mil pessoas sentadas, para jogos, músicas, cerimônias religiosas. Era também usado para encontros públicos e questões deliberativas, execução de ações do conselho da cidade e questões legais. Era um dos centros de decisão da vida do cidadão de Éfeso, dos efésios, né?
Então, era um local muito, muito importante. Ela também possuía uma das maiores bibliotecas da antiguidade, tão importantes quanto a biblioteca de Roma, a biblioteca de Alexandria. Éfeso tinha uma importante biblioteca. Essas aí são as ruínas desta biblioteca. É chique. Muito bem. Aqui, olha, esse espaço que temos aqui, ó, é a chamada ágora. Só que, claro, lá vai vir do grego, vai ser o ágora, né? Mas ela pode ser falada no feminino, ágora também, não tem problema, tá? Esse espaço era um espaço vital. A ágora era o local onde se tinham grandes debates públicos, também se dava comércio, era também um centro de decisões, um centro de ensino, né? Então, muitos acadêmicos, muitos filósofos, eles também ensinavam aí nas ágoras da época, né? Então, essa ágora é importante. Só que o que mais corria solto aqui era o comércio local. Paulo era o quê? Um consertador de tendas. Então, Paulo manjava de comércio, manjava de muitas coisas. Então, aí era um local também prato cheio para Paulo, Priscila e Áquila. Era um espaço aí muito importante. Esse portalzinho aqui, ó, né? Ele fica numa das saídas do mercado da Ágora, né? Fica na saída da Ágora, entre os séculos 4 e 2 a.C. Foi construído por súditos do Augusto, o imperador, que é o imperador da mesma época que Jesus nasceu. É da mesma época, tá? Esse portal, ele é contemporâneo do nascimento de Jesus. Ele é contemporâneo. E dedicaram esse portal a esse imperador e sua família. Há uma inscrição nessas paredes do portal escrito Augustus, filho da divindade. Eles chamavam o imperador de filho de Deus. Mas nessa mesma época, quem nascia? O verdadeiro filho de Deus. Então, são paralelos engraçados que nós vamos vendo aí nessa dinâmica da própria história da salvação. Muito bem, começamos agora a olhar um pouquinho a introdução a esse texto, tá? A primeira pergunta que os estudiosos fazemos é a seguinte: a carta de São Paulo aos Efésios é realmente uma carta? É uma pergunta que a gente faz. Por quê? Porque muitas coisas que estão escritas na carta aos Efésios não parece ser uma carta. Eu pego a caneta e escrevo para vocês algumas coisas. Não parece que é muito isso que eu estou discutindo com vocês. Parece mais o que? Um discurso dado para todas as comunidades, como hoje nós chamamos de sermão. Parece que tem há um sermão por trás desse texto, tá? Muito bem. Aqui então vai ter a seguinte questão. Vai ter a teoria clássica e a teoria contemporânea. E eu vou relembrar a nossa teoria, que nós chamamos de teoria dos bilhetes, ou a teoria pastoral das cartas de Paulo, tá bom? Então, olha, olhando com o olhar contemporâneo, então a teoria contemporânea. Se eliminarmos o começo e o fim da carta aos Efésios, considerados por muitos estudiosos como acréscimos posteriores. Então, muitos estudiosos acreditam que você tem a carta, só que aquele começo, que é a saudação, e o final, que é a conclusão, muitos consideram que esse começo e esse fim foram acrescentados depois. Quando a gente escreve uma carta, a gente coloca a saudação no começo. Para a Madame Sidney, para a Madame Maldi, para o senhor Demétrios dos Santos Silva, não é? A gente costuma então colocar primeiro isso, né?
Só que muitos estudiosos acham que isso foi acrescentado depois. E se isso for verdade, a carta não é uma carta. É um texto, é uma homilia, é um sermão, e aí colocaram o sermão, um endereço e uma conclusão, e assim tornou-se, recebeu o cheiro de carta. Então muitos hoje pensam isso, tá? Então isso, o texto que sobra tem poucas características de carta. Assemelha-se mais a um discurso, a um sermão, a uma homilia, do que uma carta propriamente dita. Então, essa teoria é hoje a teoria contemporânea. A maioria dos estudiosos consideram que a carta aos Efésios não é uma carta, é um escrito baseado nos ensinamentos de Paulo, mas que foi escrito depois da morte de Paulo. Então, essa é a grande teoria que está, digamos assim, vigente em nosso tempo. E aí vem, então, a questão que vai ser a outra teoria, tá bom? É um texto de São Paulo? É um texto de São Paulo? Então fica essa questão. É uma carta? Pode não ser uma carta. Pode não ser uma carta. Mas, tudo bem. Mas é um texto. Esse texto é de São Paulo? Também vai ter muita discussão sobre isso, tá bom? E aí a outra teoria vai tentar esclarecer isso, tá? O texto de São Paulo, como sendo seu autor, o texto fala de São Paulo como sendo seu autor. Então nós temos o quê? Nós temos o capítulo 1, que é aquele que os estudiosos acreditam que é um acréscimo posterior. Mas nós temos uma informação no capítulo 3, que menciona Tíquico, certo? Vai ter também, isso o Tíquico é no capítulo 6. No capítulo 3 tem uma menção que Paulo é o autor. Então, dentro desse texto, há uma menção que Paulo é o autor. Então, o que acontece? Na visão tradicional, esse texto é sim um texto de São Paulo. Inclusive, um dos companheiros de Paulo é citado na carta, Tíquico, que é contemporâneo e companheiro de Paulo, é membro da equipe de Paulo. A equipe de Paulo era grande, Priscila, Áquila, esse Tíquico também faz parte da equipe de Paulo. Então, esses elementos internos dão uma sustentação para que vários autores, vários estudiosos depositem fé de que sim, é um texto de São Paulo. Então, nós temos esses elementos internos. Quando os estudiosos fazem comparação, e aqui é interessante, com as cartas autênticas de Paulo. Quais eram elas que nós falamos? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemon. Então, essas cartas, essas 7 cartas, elas são de Paulo, com certeza. Então, elas são de Paulo. Nós não temos esta dúvida. Ok? Então, isso está claro. Depois, nós temos, então, um grupo de cartas, certo? Que eram aquelas deuteropaulinas, que sejam cartas das quais se discute se de fato são de Paulo ou de discípulo dele. Ou é de Paulo, ou são de discípulos posteriores, mas que conviveram com Paulo. Então, isso. Essas cartas têm tempero de Paulo. E Éfeso é essa carta que nós estamos discutindo isso, tá bom? Então, olha, lá embaixo, entre os estudiosos, há poucos que incluem Éfeso entre as cartas autênticas de Paulo. Aquelas 7 cartas. Tem gente que coloca 8. Éfeso está no meio dela. Mas não são muitos estudiosos, são poucos estudiosos. Antes de entrar aí na questão de foi escrita realmente aos Efésios? Antes de entrar isso, aí vem a nossa teoria. A nossa teoria, já falei outras vezes, vou repetir aqui.
entre nós. A nossa teoria é o seguinte: as cartas, elas são formadas por bilhetes. As cartas são formadas por bilhetes. E por quê? Porque não tinha papel, porque nem todo mundo sabia escrever. Então, as cartas eram escritas em couro preparado. E couro preparado era muito caro. Tanto é que eles utilizavam o mesmo pedaço de couro para enviar a mensagem e receber a resposta. Eu mandava para vocês um bilhete escrito no couro. Vocês recebiam, vocês liam o bilhete e depois vocês raspavam o bilhete, escreviam a resposta e mandavam para mim. Então, a mensagem, ela não era escrita de cabo a rabo. As mensagens eram escritas aos poucos. E muitas das mensagens que foram enviadas foram apagadas. Então, Paulo enviou muitos bilhetes para a comunidade. E é provável que Éfeso recebeu muitos bilhetes de Paulo. Só que, como todas as outras comunidades, ao receber o bilhete, lia-se, raspava o bilhete e escrevia novamente no couro e mandava a resposta para Paulo. Então, vários bilhetes que Paulo mandou para a comunidade se perdeu. Só que teve gente na comunidade que começou a gostar tanto dos escritos de Paulo, dos bilhetes de Paulo, que a comunidade começou a receber bilhete de Paulo. A comunidade ficava com dó de apagar aquele bilhete que era muito bonito, fazia uma vaquinha, comprava couro e mandava para Paulo a resposta num bilhete novo. Paulo pegava aquele bilhete, raspava e escrevia e mandava de novo para a comunidade. A comunidade gostava daquele bilhete, suava a camisa, comprava mais uma vaquinha, fazia mais uma vaquinha, comprava couro e mandava o bilhete para Paulo. As comunidades começaram a receber e guardar os bilhetes de Paulo. Paulo morreu. Amigos de Paulo, discípulos de Jesus que eram amigos de Paulo, gente que veio depois de Paulo, também começou a mandar bilhetes para a comunidade, para manter aquela vivência cristã em atividade. E a comunidade também começou a guardar estes bilhetes. Chegou um tempo que esses que também enviaram bilhetes morreram. Paulo tinha morrido e vários destes também morreram. E nós temos um monte de bilhete na nossa comunidade. Os nossos que juntaram esse bilhete também morreram. E nós hoje somos gente nova, vivendo a união, né? Nós somos gente nova, vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Nós vamos vivendo agora e nós temos aqueles bilhetes que os anteriores nos transmitiram. E entre nós alguém teve ideia, vamos juntar todos esses bilhetes num único bilhete, num bilhetão, para a gente não perder. E ali então se pegaram todos aqueles bilhetes, colocaram na ordem e colocaram então o bilhete, e como é um monte de bilhetes juntos, nós damos o nome disso de carta ou epístola. E aí nós colocamos então, juntamos todos esses bilhetes e formamos a carta. E aí nós temos que colocar o nome de alguém. Bem, está na cara, né? Vamos colocar o nome de quem? É de Paulo. Oxe, ele começou tudo isso aqui. E tem os bilhetes. E tem um detalhe: a gente já não sabe mais qual bilhete é de Paulo e qual não é de Paulo. E entre nós, a maioria acha que todos aqueles bilhetes são
de Paulo. E eu e você achamos que é de Paulo. Então juntamos tudo, nós moramos em Éfeso, então nós colocamos lá, carta de São Paulo aos Efésios. E aí eu e você, recebemos então a tradição que veio então lá de Paulo. Então o que acontece? Na teoria dos bilhetes, ou teoria pastoral, por que pastoral? Porque Paulo era um pastor mandando bilhetes para a comunidade. Depois vieram outros pastores, descendentes de Paulo, que mandaram bilhetes. Então são pastores se comunicando com seu rebanho. Então nós também chamamos de teoria pastoral. Então essa teoria dos bilhetes, ela indica mais ou menos um meio termo entre a teoria clássica, foi Paulo que escreveu, e a teoria contemporânea, são escritos depois de Paulo. Nós acreditamos que na carta aos Efésios, nós temos ali cerca de metade de bilhetes de Paulo e de metade de bilhetes que são de discípulos que eram amigos de Paulo. Então, eu gosto de falar que essa carta é de uma escola paulina. É da escola de São Paulo, Logo, essa carta, ela tem verdadeiramente o DNA do apóstolo São Paulo. Então, para nós, é uma carta de São Paulo, mas com a colaboração de discípulos que são posteriores à morte de Paulo. Ok? Então, eu defendo essa teoria. E defender essa teoria em público é motivo de levar paulada. Mas já levamos tanta paulada de outros estudiosos que nós não temos o problema de continuar insistindo nisso, tá bom? Então, eu defendo essa teoria. A carta de São Paulo aos Efésios é uma carta paulina, da escola de Paulo, e tem muitos bilhetes ali dentro que são de Paulo. Tá? Muitos bilhetes que são de Paulo. Ok, pessoal? Então, mais ou menos essa a nossa posição. Mas fica essa pergunta aí. Foi escrito aos Efésios? Por que tem essa pergunta? Por causa disso. Alguns manuscritos antigos, isto é, as cópias desses bilhetes, que esses manuscritos são manuscritos bem antigos, bem importantes, não tem a expressão, lá no começo da carta, aos que estão em Éfeso. Não tem. O texto original, capítulo 1, versículo 1, deveria ser então mais ou menos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos e fiéis em Jesus Cristo. No lugar em que se encontra hoje a expressão que estão em Éfeso, deveria haver um espaço para que aí fosse inserido o nome de alguma comunidade cristã da Ásia Menor. Olha que legal. Então, há algumas cópias antigas que tem um espacinho. E ali naquele espacinho, quem for mandar a cópia do bilhete para a comunidade, coloca o nome da comunidade. Mas acontece que há outros manuscritos que carregam o nome aos Efésios, aos que estão em Éfeso. E por causa disso, a tradição nós acreditamos, que esses bilhetes circularam primeiramente em Éfeso. Até porque Éfeso é a primeira cidade da Ásia Menor. Então é normal, a gente lança o bilhete na primeira cidade e depois a primeira cidade lança esse bilhete para as cidades seguintes. E assim os bilhetes vão chegando. Afinal, não tem o WhatsApp, não é? Então, é na base do bilhete que a gente envia para as outras cidades. Mas a partir dessa questão, daqueles manuscritos que não tem o nome de Éfeso, né? Muitos estudiosos afirmam que a carta aos Efésios teria sido uma carta circular, uma espécie de carta aberta às comunidades daquela região, inserindo-se no espaço em branco o nome da respectiva comunidade.
Em base a essa hipótese, alguns afirmam que a atual carta aos Efésios poderia ser o texto que se fala em Colossenses. No capítulo 4, versículo 16 da carta aos Colossenses, se tem lá a história de uma carta que circulou às comunidades, não é? Então é provável que seja a carta aos Efésios. E tem um detalhe: os temas que aparecem na carta aos Efésios também aparecem nas cartas aos Colossenses. Então a gente chama elas de cartas irmãs, ou no mínimo cartas primas, porque elas são semelhantes. Como eram semelhantes a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, eram cartas semelhantes. Aqui também Efésios e Colossenses são cartas semelhantes. Muito bem, e se ela então circulava, onde e quando foi escrita? E aí, lembra da teoria dos bilhetes. Se for a teoria dos bilhetes, aquela que nós defendemos, for a correta, ela foi escrita em um longo período de tempo. Se tem bilhete de Paulo, ela foi escrita ali no final dos anos 50, começo dos anos 60. Tem bilhetes que começou a ser escrita ali. Mas tem bilhetes que são depois da morte de Paulo. Depois da morte de Paulo. Então, teriam bilhetes da década de 70 e até da década de 80. O que significa que essa carta pode ter sido escrita ao longo de pelo menos 30 anos. É um bom tempo, né? Teriam bilhetes de 30 anos de caminhada ali. E aí, então, se essa for a hipótese mais concreta, né? Então, quando foi escrita? Foi escrita no final da década de 50 até ali o começo da década de 80. Ali no começo da década de 80 teria sido aquela junção que aquelas pessoas que receberam os bilhetes tiveram a necessidade de juntá-los, porque aqueles que nos transmitiram já tinham morrido. Paulo já tinha morrido. Os que mandaram o bilhete morreram, e aqueles que reuniram os bilhetes e deram para nós também tinham morrido. Então nós juntamos eles para não se perder. Então, e todo esse processo teria acontecido ao longo de 30 anos. Só que Bíblia não é uma ciência exata. Bíblia, ela é uma ciência com cheiro de arqueologia, de história, de sociologia. Então ela é uma ciência humana. E por isso, então, tem muita discussão, muitas teorias, e a gente fica meio assim, né? Qual está certa, qual está errada, qual isso, qual isso? São hipóteses. Então eu investi a minha fé na hipótese dos bilhetes. Então foi o caminho que eu segui, tá? Se somos da opinião que Efésios não foi escrita por São Paulo, a data certamente deve situar-se após a morte do mesmo. A década de 80, neste caso, é uma data provável. Entre outros objetivos, tinha o de resgatar a imagem e as obras de São Paulo, evangelização, fundação de comunidades, etc. Contestada por grupos cristãos conservadores, ligados sobretudo a Tiago e à Igreja de Jerusalém. Aqueles que são os neo-judaizantes, aqueles que achavam que é preciso se tornar judeu para seguir a Jesus Cristo. Para Paulo, não. Para Paulo, temos que seguir Jesus Cristo. E se eu vim do paganismo, eu não preciso virar judeu. Eu preciso seguir Jesus. Se você veio do judaísmo, você precisa seguir Jesus. Todos nós precisamos seguir Jesus. Mas havia um grupo que não, você tem que virar judeu para seguir Jesus. Então, nos anos 80, isso estava pegando fogo. Então, pode ser que a carta aos Efésios
Se não foi escrita por Paulo, a teoria contemporânea, nossa, de hoje, né? Pode ser que foi por isso. Lembrando que nessa mesma época também foi escrito Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos tratam a mesma questão. A mesma questão. Muito bem. Neste caso, pouco importa saber o local onde Efésios foi escrita. Se foi escrita lá para os anos 80, não importa muito o local onde foi escrita, porque é para todo mundo, então está resolvido o problema. Só que, se somos da opinião que Efésios é texto de Paulo, será preciso buscar razões que justifiquem onde e quando nasceu esse escrito. A carta fala claramente da prisão. Então, esse bilhete fala da prisão, o que dá muito cheiro de que foi escrito por Paulo. A carta fala claramente da prisão, aí, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6. Durante a terceira viagem missionária, que foi entre os anos de 53 a 57, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo deteve-se por quase 3 anos em Éfeso. Por que ele ficou 3 anos lá? Então, é uma comunidade importante, não é? Talvez por motivos estratégicos de evangelização e também por motivos de força maior, como a prisão. Não é? Se de fato Efésios é de Paulo, deve ter sido escrita por esse tempo, nos anos de 54 a 56. E nessas circunstâncias de conflitos seguidos de prisão, não relatada por Lucas no Atos dos Apóstolos, mas Paulo deixou esses sinais aí. Nesse caso, deve-se aceitar a hipótese de que, na sua origem, Efésios fosse a tal carta aberta às comunidades dos arredores de Éfeso, e mais ainda, às comunidades que, de certa forma, nasceram da iniciativa dos cristãos de Éfeso e da estratégia pastoral de Paulo. Então, nós temos aquelas duas teorias, certo? E, no meio delas, a nossa teoria dos bilhetes, tá bom? Vocês perceberam que eu sempre estou puxando sardinha para a teoria dos bilhetes. Se você quiser ficar com a primeira, não tem problema. Se você quiser ficar com a segunda, não tem problema. Se você quiser ficar com a teoria dos bilhetes, você tem bom gosto, é santo, você herdará o reino dos céus, você terá assim grande bênção, e você será coroado com o louro da vitória ao final do tempo, quando Jesus voltar. Combinado? Muito bem. Mas não que eu esteja puxando aí, né? Tá bom, vai. Muito bem. Pessoal, até aqui, tudo bem? Lembrando, hoje é o encontro introdutório. No próximo encontro, segunda-feira que vem, nós vamos trabalhar o primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Efésios, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Como que a carta está organizada? Se não der para ler aí, você imagina que dá, tá? Muito bem. Nós dividimos hoje a carta em duas grandes partes, tá? A primeira parte vai até o final do capítulo 3, e a segunda parte vai do capítulo 4 ao capítulo 6, ok? Então, de 1 a 3, a primeira parte, de 4 a 6, a segunda parte, tá bom? Ali. Então, é o jeito que a gente esquematiza hoje a carta. Lembrando que tanto a primeira parte como a segunda parte são formadas por conjuntos de bilhetes. Mas nós subdividimos, então, em duas partes, tá? E aí, olha, a primeira parte, de 1 a 3, apresenta temas e conteúdos muito importantes para a comunidade.
E a segunda parte, capítulo 4 ao 6, repercussões que isso tem na vida das pessoas. Então, temas importantes, primeira parte, e como esses temas repercutem na nossa vida, a segunda parte. Ok? Olha lá então, o esquema que nós adotamos, aí ó, primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 3. Então, o texto, gente, aqui é aquela questão de passar um esquema, tá bom? Isso aqui geralmente é um assunto chato, passar os esquemas, mas nós precisamos saber. Então, a primeira parte, olha, nós temos aquela introdução, que é aqui, endereço e saudação. O endereço e saudação é típico de uma verdadeira carta, tem no texto. Se foi antes ou depois do texto estar pronto, para nós agora já não importa mais. O que importa para a gente é que nós recebemos essa carta que tem, sim, o dedo de São Paulo. Tem a caneta de Paulo, mas também tem caneta dos companheiros de Paulo. Paulo sempre trabalhou em equipe. E nós não podemos mais pensar Paulo sem a equipe. Este é um erro de muitos estudiosos, que é olhar para o fenômeno Paulo sem prestar atenção no fenômeno equipe de Paulo. Não é? A equipe de Paulo, ela é verdadeiramente misturada com o fenômeno Paulo, de tal maneira que nós não temos como separá-lo. Não dá para separar Paulo de sua equipe de Paulo, tá? Então aqui nós temos uma carta que tem a caneta de Paulo, que tem a caneta de discípulos, de outros discípulos, e tem a participação da comunidade que juntou os bilhetes, e a participação da comunidade que juntou, escreveu, copiou bonitinho, colocou tudo junto, deu a redação final ao bilhete. Então o que importa é isso, é que para nós hoje essa carta é uma carta completa, e para nós é sim um escrito de Paulo, tá bom? Porque tem o DNA de Paulo. Depois então depois dessa introdução, vem a carta. Capítulo 1, versículo de 3 ao 14, nós temos um hino muito bonito. A carta de Paulo a Éfeso tem vários hinos muito bonitos. Mas, Frei, hino não é uma coisa posterior? Pode, não pode. Quando nós pegamos a carta aos Coríntios, que é uma carta autêntica, nós temos no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o hino ao amor. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Não é? Então nós temos lá um hino, um bonito hino. Nós temos a carta de São Paulo aos Filipenses, legítima, autêntica. Nós temos no capítulo 2, versículo de 6 a 11, o hino da kênose, do esvaziamento, né? E ele que tinha condição divina não se apegou à sua condição divina, mas pelo contrário esvaziou-se dela, e ele se fez homem, né? E ele vivenciou como homem na condição de escravo e morreu, e sua morte foi morte de cruz. Nós temos hinos. Então não é uma única carta que tem hino. Então aqui nós temos hinos na carta aos Efésios, e são hinos muito bonitos, tá? Muito bonitos. Dos versículos 15 a 19, nós temos ali agradecimento e pedido. Nós vamos ver isso na semana que vem. Então temos Paulo agradecendo aos irmãos da comunidade. Então dá essa impressão que sim, que é um bilhete ali de Paulo, tá? Um bilhete de Paulo mesmo, enviando. E a pedido. Olha depois, do 20 ao 23, temos novamente um hino. E olha esse hino tem cheiro de Paulo. Um fortíssimo cheiro de Paulo. Cristo é o centro. Gente, isso é Paulo, tá, gente? Isso é Paulo. Para Paulo, Cristo é o centro. A gente lembra de Corinto, a gente lembra das outras cartas. Que nenhum outro fundamento seja colocado senão Jesus Cristo. Outro, eu anuncio é Cristo e este crucificado.
Então, Cristo é o centro. Então, aqui nós temos, então, um fortíssimo cheiro de Paulo. Mais coisas que tem a ver tudo com Paulo, capítulo 2, de 1 a 10. Olha o tema central: salvos pela graça. Isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque ainda hoje, há entre nós quem acha que a salvação vem pelas obras. Se a salvação vem pelas obras, significa que eu me salvo. Eu me salvo. Significa que eu tenho o poder de me salvar, porque eu fazendo tais obras, eu merecerei a salvação. Acontece que eu, Demétrios, não sou capaz de me salvar, porque sou pecador, sou mulambento, sou muxibento, entendeu? Sou catinguento, não consigo me salvar. Não consigo me salvar. E aí Deus fala para o filho: filho, vai lá, dá um jeito. Aí Jesus vem cheio de amor e fala: Demétrios, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E por isso então vou te salvar. Vou salvar você, vou salvar você. E ele me salva, mesmo eu sem merecer. Ele me salva. A salvação vem pela graça, e é de graça. E eu, recebendo a graça, devo agradecer. Tudo é graça, pela graça de Deus. Então, são temas profundamente paulinos. Aqui, gente, está o DNA de Paulo, tá? Capítulo 2, versículos de 11 a 13, a novidade de Cristo nos pagãos. Tem coisa mais paulina do que isso? Vocês vão anunciar para os judeus que eu vou anunciar aos pagãos. Tem coisa mais paulina do que isso? Também, toda a carta aos Efésios tem o DNA de Paulo, gente. É legitimamente carta de Paulo. Não é? E olha que legal. Versículos de 14 a 18. Tem mais um hino bonito. Há um só corpo. E esse hino tem muitas semelhanças com o que Paulo coloca lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E todos esses detalhes também tem muita semelhança com a carta de São Paulo aos Colossenses, conforme já falamos. E aí, olha, finalzinho do capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, nós temos aí, olha, uma conclusão após o hino. Por que temos aí algumas conclusões no meio? Porque foram bilhetes que foram mandados, em pedaços. Então a gente percebe, aqui começa um bilhete, aqui termina um bilhete, aqui tem um outro bilhete novo, tem outro bilhetinho aqui. A gente vai percebendo os recortes, quando a gente faz uma análise exegética profunda do texto. Capítulo 3. Paulo, ministro do Evangelho. Gente, Paulo, nas outras cartas, também teve que muitas vezes falar: eu sou legitimamente um ministro de Cristo. E vocês são embaixadores. E Paulo fala: olha, eles estão se gabando que são ministros de Cristo. Paulo fala: falo como louco, eu sou muito mais. Eu sou muito mais pelas prisões, mais pelos açoites, mais pelas noites sem dormir, mais por isso. Olha, 5 vezes eu recebi os 40 golpes menos um, o que significa que Paulo, por 5 vezes, levou 39 golpes de chibata, cada uma das vezes, 39 vezes 5. E eu reclamando porque o meu pé está doendo. E aí eu olho para Paulo, morro de vergonha. Versículos de 14 a 19, Paulo faz uma súplica, e novamente, versículos 20 e 21, um hino de louvor. Então, os hinos eles aparecem
em todo o texto. A segunda parte, né? Na segunda parte, então, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Ser um só corpo. No hino já foi cantada a questão do corpo, mas agora Paulo, então, está mostrando para a comunidade as consequências da vida em Cristo. E as consequências da vida em Cristo se manifestarão na unidade. Por isso, nós deveremos viver a identidade de ser um só corpo, o corpo de Cristo. Versículos de 17 a 32, ser gente nova, homens e mulheres novos, gente nova em Cristo Jesus. O estar em Cristo nos renova, faz de nós homens e mulheres novos. Nós compomos a igreja de gente nova. Capítulo 5, um grande apelo a imitar a Deus. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Eu vejo Jesus, Ele é próximo de mim. Por isso, se eu imitá-lo, estarei imitando o próprio Deus. A gente lembra também um pouco o aspecto joanino, né? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Então a gente lembra esses aspectos aí. Pois bem, capítulo 5, 21 ao capítulo 6, versículo 9, Paulo vai falar que exatamente ao viver em Cristo, nós deveremos viver novas relações sociais. E essas relações sociais vão passar pela família, a nossa relação da mulher com o esposo, do esposo com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Então, novas relações devem surgir. O jeito de ser igreja deve suscitar novas relações, onde cada um de nós temos por inspiração Cristo. Como Cristo serviu, nós devemos servir uns aos outros. Por isso, então, devemos viver essa dinâmica do amor em serviço. E aí, gente, do capítulo 6, versículos 10 ao versículo 20, vai se propor a militância cristã. Como que eu e você no mundo vamos viver o seguimento de Jesus? Seguir Jesus vai nos implicar em evangelizar. Para evangelizar, nós vamos ter que ter atitude, vamos ter que militar, vamos ter que fazer militância. E com isso, então, nós vamos ter que exatamente vivenciar o anúncio de Cristo. Só que aí o que acontece? O anúncio de Cristo, ele não é uma forca que aperta a garganta do outro. Ele é um grande alicate que quebra o cadeado que aprisiona o outro. O anúncio de Cristo, ele liberta, ele não aprisiona. Por isso o anúncio de Cristo, ele não é pesado, ele é saboroso, ele é gostoso, ele é suculento. Ele não é ruim, não é amargo, não é pesado. Então a comunidade também vai ter que dar passos diante disso. E claro, no final aí, capítulo 6, versículo 21 a 24, a despedida, certo? E a conclusão. Lembrar que a proposta de Paulo, né, é uma proposta que saiu da sinagoga. Os cristãos foram expulsos da sinagoga e formaram uma dinâmica de igreja, né? São diversas comunidades que são unidas sempre em Cristo. Cristo é o elo que liga aquelas diferentes comunidades. Então nós temos uma comunidade em Éfeso, nós temos uma comunidade em Tiatira, nós temos uma comunidade em Esmirna, nós temos uma comunidade em Chipre, temos uma comunidade em Corinto. São várias comunidades esparramadas no mundo daquela época, só que o elo de ligação é sempre a figura de Cristo. Só que o que acontece? Essas comunidades eram diferentes, porque a igreja não nasce prontinha, ela vai adquirindo seu rosto aos poucos.
Então, a comunidade de Corinto era muito diferente da comunidade de Éfeso, mas muito diferente. O que tinha em comum? Cristo. Por isso Paulo vai falar, Cristo, um em todos, e assim vai. Por isso que o Atos dos Apóstolos era um só coração e uma só alma. Tenham em vocês os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, vai dizer Paulo em Filipenses. O Cristo é o elo que gruda, que faz com que todos nós sejamos um. Aí. Então, isso é a igreja. A igreja não é comunidade igual. A igreja é comunidade diferente, mas que em Cristo somos iguais. Cristo é quem nos liga. E se eu for numa comunidade diferente da minha, ainda assim eu estou indo na minha própria comunidade. Por mais diferente que ela seja, eu estou em casa. Porque toda a comunidade de Cristo é minha casa, apesar das diferenças que a casa tem. Então, isso é uma visão que vai ser muito importante, tá? Muito bem. No próximo encontro, então, nós vamos começar cada partinha do texto, vamos ler o texto. É o trabalho de Bíblia que nós temos que fazer, ler o texto e comentar ele, tá bom? Então, se você quiser ir lendo aos poucos o texto na sua casa, ajuda bastante, tá bom? Ajuda bastante, mas nós também leremos ele aqui nos nossos encontros e vamos avançando, serão encontros legais, tá bom? Vamos encerrar, então, recebendo a bênção do apóstolo São Paulo, tá bom? E sua equipe. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Paulo apóstolo e sua equipe missionária, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos levai a ternura de Cristo e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado por sua presença, paz e bem. Muito bem, pessoal.